Olá, amigos! Aqui estamos de volta para o nosso encontro habitual, desejando que haja paz em todos os corações. Hoje eu vou narrar uma história triste. Triste porque ocorreu com uma jovenzinha que mal estava despertando para a vida e que servia às pessoas no trabalho pesado de doméstica. E por um desses acasos que só Deus é capaz de explicar, ela foi parar na minha casa, já numa época bem distante, quando eu estava na expectativa da chegada do meu terceiro filho. Então eu estava pesada, com dificuldades de lidar com o serviço doméstico. Então veio parar na minha casa uma jovenzinha. E eu me admirei, porque eu achei muito bonita e muito simpática também. Gostei da menina, logo à primeira vista. E ela entrou na minha casa e começou, naturalmente, aquele princípio de conhecer a casa, conhecer as pessoas, o relacionamento, patroa, empregada. E eu sempre procurei fazer com que os servidores na minha casa fossem mais amigos do que servidores. E era assim que eu me aproximava da menina. Todavia, eu a achava bastante fechada. Ela quase não falava a respeito de si mesma, mas de vez em quando a gente conversava a respeito do que deveria ser feito, alimentação, tipo de pratos que ela sabia fazer. A gente conversava de uma forma bem agradável, bem gentil. E a cada dia que passava eu ia me interessando mais por aquela menina bonita que ali estava. E, diga-se de passagem, muito triste também. Às vezes eu a via parada, com os olhos perdidos em algum ponto, e a expressão de tristeza no rosto daquela menina era muito grande. Então eu me aproximava e perguntava: algum passarinho escuro está passando pela sua cabecinha, minha filha? O que é? Ela sorria e dizia: nada não, nada não. São lembranças que eu quero apagar da minha cabeça. Eu falei: mas você é tão jovem e já tem lembranças tristes? Ela falou: a senhora não sabe de nada. E, naturalmente, ia fazer as tarefas dela e eu ficava pensando: o que será que vai na cabeça dessa menina? E a cada dia que passava, mais se estreitavam as nossas relações. A gente passava mais tempo conversando. E eu conseguia fazê-la sorrir, muitas vezes, com algumas brincadeiras. E os dias foram passando, já estava quase um mês que ela estava trabalhando comigo e já estava chegando perto de eu pagar o mês de trabalho. E eu já estava bastante dependente do trabalho que ela realizava. Era uma menina agradável. E então, o dia ela saiu, despediu-se, e no dia seguinte não apareceu. E passou mais um dia, mais outro, uma semana, 10 dias, eu não tinha notícias dela, não sabia o que tinha acontecido, ela não recebeu o pagamento. Eu estava realmente preocupada e eu não sabia muita coisa a respeito dela, onde morava, endereço, nada disso. E ela, quando veio para minha casa, trouxe apenas uma sacola com algumas coisas dentro. E a sacola estava pendurada no quartinho onde ela costumava dormir. E depois de 15 dias de expectativa, eu resolvi olhar o que havia dentro daquela sacola. Aliás, nem fui eu que fui olhar, o Sr. Guimarães. O Sr. Guimarães pegou a sacola e olhando para ver se tinha algum endereço, alguma forma da gente entrar em contato com a mocinha.
E eu estava na sala quando ele chegou com um caderno na mão, com uma expressão assim de muita tristeza no rosto. Os olhos estavam até marejados de lágrimas. E eu disse: o que é? Ele falou assim: leia esse caderno. São as anotações da moça. Interessante você saber o que está escrito. E eu então peguei, era uma espécie de diário. E eu comecei a ler. E ali ela contava que tinha um namorado de quem gostava muito. E era muito jovem ainda, 14 anos, e engravidou. E os pais, mineiros, pessoas ainda muito fechadas, arraigadas nas leis familiares, o pai não a perdoou e a expulsou de casa. Aos 14 anos, esperando um filho, ela não sabia o que fazer. Com pouco dinheiro que tinha, pegou um ônibus e foi parar no Rio de Janeiro. E começou a procurar um trabalho, um emprego, alguma coisa. Conseguiu que uma senhora aceitasse como empregada doméstica. E ela começou a trabalhar ali. E o tempo foi passando e naturalmente a gravidez foi se apresentando mais e mais, até que a patroa percebeu que ela estava já num estado avançado de gravidez. Chamou-a, disse que não poderia ficar com ela, porque ela estava grávida e ela precisava de alguém que fizesse o serviço doméstico e tal. Então iria pagá-la e naturalmente oferecer mais uma quantia e ela poderia ir embora. Ela saiu desesperada, perdeu o emprego e agora estava prestes a dar à luz. Conseguiu, nos arrabaldes da cidade, ficar na casa de uma senhora que a aceitou, pagando uma certa quantia. E a senhora então deu-lhe uma cobertura até que nasceu a menininha, sua filha. E como eu acredito que deva ser a alma de todas as mães, ela estava apaixonada pela menina, encantada. Não pensava nas dificuldades de mãe solteira, tão jovem como era. Ela estava apenas encantada com aquela bonequinha de carne e osso que provera Deus colocar nos seus braços. E então a senhora que a estava hospedando, vendo que o dinheiro estava acabando também, disse a ela: agora você precisa procurar um emprego, um trabalho para sustentar-se e sustentar a sua filha, porque eu não posso sustentar as duas aqui na minha casa. E eu então saí à procura de emprego, mas com entusiasmo. Eu estava confiando de que aquele amor que estava dentro de mim colocaria luzes no meu caminho. E realmente isso aconteceu. Em uma semana eu consegui um outro emprego, onde eu ganharia até mais do que ganhava e teria um descanso de 15 em 15 dias, como disse a patroa. E às vezes precisaria trabalhar à noite, porque ela recebia pessoas na sua casa, então precisaria do meu concurso e ela pagaria uma quantia a mais. Eu fiquei muito feliz. Afinal de contas, eu precisava do dinheiro. Comecei a trabalhar com muita alegria, com muita dedicação e 15 dias depois eu saí voando para a casa da senhora que me hospedava para ver a minha filha. Ela estava linda, ou talvez os meus olhos estivessem enxergando beleza. Eu não reparei que ela estava magrinha e então eu a alimentei e passei um final de semana com ela. Foi um final de semana lindo. Na segunda-feira, logo muito cedo, entreguei a minha filhinha nos braços da senhora e voltei para o trabalho. Estava triste,
Todavia, pensava comigo, eu estou triste, mas é assim que eu vou sustentar a minha filha, é assim que eu vou vê-la crescer, ir para a escola, tornar-se adulta. Eu preciso trabalhar, então tenho que ficar feliz. E eu chegava no meu trabalho feliz e trabalhava 15 dias, esperando que o tempo passasse o mais depressa possível para eu voltar correndo, abraçar a minha filha. E assim aconteceu. 15 dias depois, lá estava eu. Mas aí eu notei que a minha filha estava emagrecida. Cuidei dela naquele final de semana, alimentando-a. Perguntei à senhora, ela está doente? Não, não está doente não, está tudo bem. Mas eu achei que ela não estava muito bem. Não sei por que eu vi assim. Voltei para o trabalho, preocupada. Passados 15 dias, eu estava desesperada para voltar a ver a minha filha. Aí a patroa disse que precisaria de mim naquele final de semana. Se eu poderia ficar e ela me pagaria um pouco mais. Eu fiquei com o coração apertado, mas o dinheiro seria uma coisa boa, principalmente se a minha filha precisasse de médico. Fiquei naquele final de semana. E depois, no outro final de semana, ela pediu novamente que eu ficasse. Eu estava desesperada, então eu pedi a ela. Eu falei, minha senhora, eu gostaria de sair por algumas horas, se a senhora puder me dispensar. Não posso. Não posso dispensá-la, é importante, eu vou receber visitas importantes, eu preciso do seu trabalho. Você escolha, ou fica aqui, ou vai e não precisa voltar mais. Isso para mim foi desesperante. Eu precisava daquele trabalho. Fiquei. Recebi um telefonema dizendo que a minha filha estava ardendo em febre. Estava muito doente, precisava de mim. Eu não podia sair, a casa estava com visitas. Eu estava desesperada, trabalhei muito aquele final de semana. E pedi à patroa se ela me autorizava na segunda-feira sair um pouco. E ela foi ríspida e disse que não. Se eu estava com vontade de abandonar o emprego, tudo bem. Se não, ficava. Eu criei uma raiva tão grande daquela mulher que parecia uma pedra de gelo. Então eu disse a ela que eu era mãe, a minha filhinha estava doente e ela deveria ter me contado isso, porque eu nem sequer iria admiti-la, mas eu preciso do seu trabalho. Quando chegar a outra ocasião de você sair, você vai ver sua filha. E ela não me permitiu sair. Passou a semana. Quando chegou o dia que eu podia ir para casa, eu saí voando. Cheguei apenas para me despedir da minha filha. Ela estava morrendo e morreu nos meus braços. E aquela morte foi uma morte para mim também. Alguma coisa morreu dentro de mim. Eu comecei a olhar as pessoas com ódio, com raiva, principalmente de patroas. A primeira que me mandou embora quando soube que eu estava grávida. E a segunda que me escravizava no trabalho, não me permitindo sair, nem por ocasião das minhas folgas naturais. Raiva, enterrei a minha filha, não voltei mais na casa daquela senhora, mas fiz um juramento para mim mesmo. Eu ia castigar todas as patroas. Eu sabia que era bonita, eu sabia que eu tinha um corpo vistoso, então eu ia me empregar nas casas para destruir a vida das patroas. Foi o que eu resolvi, o que eu jurei junto do túmulo da minha filha, destruir
a vida das patroas. E eu fiz isso. Consegui me insinuar ao marido de uma das patroas e fiz com que ela descobrisse o relacionamento. Depois fui para outra casa e para outra. E agora eu estou numa quarta casa, onde eu entrei. A minha patroa está grávida, como eu estava. E eu não sei porquê. Parece que ela é diferente das outras pessoas. Ela conversa comigo, ela se interessa por mim, pergunta se eu estou triste. A casa dela é diferente. Ela tem 2 crianças. O marido quase não para em casa, mas ela é tão gentil comigo. Ela me trata com tanto carinho. Eu estou em dúvida. Vou destruir a vida dela? Sim ou não? Vale a pena? E hoje eu estava exatamente pensando nisso. Se eu iria fazer o que eu fiz com outras pessoas ou não. E ela se aproximou por detrás, segurou a minha cabeça, virou o meu rosto e perguntou: você está triste? Por que você está triste? Vamos conversar. Você é tão jovem, minha filha. Talvez até com a idade de ser minha filha. Vamos conversar um pouco. E ela sorria para mim. Olhando para ela, eu pensei: ela vai ser mãe. Em breve, como eu. Vai pegar um filho nos braços, como eu. Vai sorrir feliz, como eu. E eu devo destruir essa felicidade? Não. Eu vou embora. Não vou mudar os meus planos. Vou continuar. Mas este lar eu não vou destruir. Adeus. Então eu vi que ela desejava que eu soubesse a respeito da sua história. Terminei a leitura e chorava. Chorava por aquela vida semi-destruída. E eu digo semi-destruída, porque enquanto há vida, há esperança de renovação. E eu pedi a Deus, como eu peço agora, que aquela jovem encontrasse a paz, a tranquilidade em seu coração e descobrisse, como dizia o seu Guimarães, a vida é um hino de esperanças e sempre há um sol surgindo depois de uma borrasca. Vamos pensar em paz, vamos sentir paz e vamos desejar distribuir paz para as criaturas.